uma coisa, né, que o homem é apenas espírito. O homem, ele é espírito, ele se dá na base do espírito. Claro que nós somos espírito, mas Jesus falou o seguinte: dá a Deus que é Deus e a César que é de César, homem natural. Né? Nós somos homens espirituais, mas o homem que precisa, homens que precisam mudar a essência da, da terra. Jesus falou que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus ao homem. Jesus, quando Jesus fala o meu reino desse mundo, não significa dizer que nós não devemos se preocupar com as coisas ao nosso redor, a nossa atmosfera. Jesus está dizendo que o reino dele é desse mundo, não é desse mundo no sentido de nós não devemos nos prender a esse mundo, mas nós devemos cuidar das coisas que Deus deixou. Né? O céu pertence ao Senhor, mas a terra Deus deixou aos homens. A terra Deus deixou aos homens. Isso significa dizer que nós devemos ser proativos, decisivos, inclusivos, no sentido de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O platonismo, e um dos grandes, talvez o maior defensor do platonismo foi Santo Agostinho, e eu gosto de Santo Agostinho. Pense num camarada que humano, um camarada que tem uma visão holística das coisas de forma fantástica. Eu gosto que, como Santo Agostinho, ele se comporta, ele trabalha e ele disciplina a matéria. Agora, nem tudo que Santo Agostinho falou é uma verdade absoluta. Nem tudo que Santo Agostinho falou, Santo Agostinho, ele fala de uma verdade absoluta. Eu fiz a minha tese na pós-graduação de filosofia, o ensino médio por um olhar de Santo Agostinho. O ensino médio por um olhar clínico de Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho ele tem as ferramentas necessárias. Eu entendo que ele tem uma preocupação holística do ser espiritual, do ser material, do ser físico. Mas só que o Santo Agostinho ele se remete em alguns aspectos da disciplina da igreja em apenas pontos limitadamente espirituais. Mas a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, o homem espiritual discerne tudo. Jesus ele falou que nós devemos mudar a atmosfera. O apóstolo Paulo falou, olhar Jesus falou, olhar os lírios dos campos. Jesus falou, eu estava vendo onde uma cena da novela Gênesis, onde Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Jesus, ele nos chama para dominar, é o Ruach. O Ruach, o homem foi feito para dominar a terra. E você vai ver isso nitidamente. O homem é o único animal que domina leões, o único animal que domina crocodilos, o homem é o único animal que domina tubarões, o homem é o único animal que domina os animais mais nocivos, mais brutais da Terra. Você vai ver no National Geographic, você vai ver em alguns aspectos da mídia, um homem dominando animais que você fala assim, meu Deus do céu, né? Como é que pode isso? Homens dominando serpentes, homens dominando crocodilos, homens dominando leões, homens dominando guepardos, toda espécie de felino. E digo mais, se o dinossauro estivesse aqui, os homens com certeza dominaria. Não resta dúvida. Agora, claro que há um propósito maior. O platonismo, ele fala, olha, isso aqui eu só me preocupo com as coisas espirituais. Se você se preocupar com as coisas espirituais, isso é bom. É tanto que a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não se pode entendê-las porque ele discerne espiritualmente. É quando alguém percebe que você é diferente do outro homem, quando você opta por fazer a vontade de Deus no novo nascimento. O novo nascimento ele vem com você quando você é quebrantado, quando as suas entranhas, espirituais, quando as suas entranhas holísticas, espirituais, elas são quebradas, elas são desfeitas, elas são fragmentadas pelo poder da palavra de Deus, que como a própria Bíblia fala, nós levando cativa todo conselho que se levanta contra a Deus. Muito bem.
Mas Deus, ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu posso conhecer a profundeza de Deus, tem coisas que Deus, ele se revela a mim. Deus, ele se revela a mim. Tem uma música que eu gosto muito. E essa música, ele fala o seguinte, de que Deus, o Espírito de Deus se revela a mim. Então, o Espírito de Deus, ele se revela a mim. Deixa eu ver se coloco aqui. É isso mesmo. Depois nós vamos ouvir essa música. O Espírito de Deus, ele se revela a mim. Então, o Espírito Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E é pelo Espírito, às vezes é bom você ler, eu gosto de ler, eu sou um homem que Deus me chamou com esse dom da leitura. Eu estava conversando ontem com um amigo por uma hora, e esse amigo ele falando sobre a questão espirituais, e a gente entende as questões espirituais. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Eu estava conversando com outro pastor amigo sobre as coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É claro que Deus vai dar chaves, Deus vai dar visões, Deus vai trazer materiais para você. Eu gosto muito da forma que Deus trabalha em mim. E são amigos que Deus trabalha neles de uma forma, de mim de outra forma, mas o Espírito é o mesmo. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Aí vem o que? Você vai o platonismo, você não vai se preocupar com as coisas materiais, né? Aí você vai ver aqui o epicurismo. O epicurismo é uma filosofia. O apóstolo Paulo ele combate essa filosofia do Epicuro, formado por Epicuro, aonde o cristão ele não se pode se intrometer nas coisas da terra. Não. Isso significa dizer que ele não pode exercer sua cidadania. No platonismo ele pode exercer a sua cidadania, ele pode ser um cidadão, mas não deve influenciar. No epicurismo, eles falam que eles deveriam exercer a sua espiritualidade, se desenvolver na sua cidadania. Jesus falou ao qual terreno, né? Agora, o fato de você ter duas cidadanias, isso é correto, você ter a cidadania espiritual e a cidadania da terra, uma cidadania não anula a outra. Uma cidadania não anula a outra. Você é um ser completo, você é um ser holístico, e tudo aquilo que você faz e é de acordo com a palavra de Deus, você tem que continuar fazendo. Tudo aquilo que você faz que traz paz em Deus, você tem que continuar fazendo. Ora, Jesus falou, Pedro, dá a Deus que é de Deus e a César que é de César. Jesus ele pagou tributos. Jesus ele foi um homem espiritual, mas exerceu a sua cidadania. Jesus, de fato, ele foi muito além de Epicuro. Epicuro, ele falou, olha, eu estou na esfera espiritual, eu não me detenho, não me dou direito de exercer a minha cidadania, de exercer os meus conceitos básicos como um homem, né? Me limito apenas ao espírito. O platonismo, ele parte do mesmo princípio, só que o platonismo, ele exerce a função de obedecer da cidadania sem influenciar, ou seja, de uma forma passiva. O epicurismo nem passiva o epicurismo é uma forma
extremamente limitada na minha cosmovisão. Acho que o epicurismo é uma visão mais centralizada. E Jesus falou o seguinte, que o nosso reino não pertence a esse mundo, mas nós devemos influenciar. Você tem vizinhos, você tem amigos, você tem parente, você tem trabalho, você tem igreja. Nós somos cidadãos, nós votamos, nós participamos das coisas do mundo, nós andamos, nós pegamos, vamos para supermercados, nós nos conectamos com as pessoas. Então, o epicurismo é uma visão muito limitada, uma visão muito aquém, uma visão muito, digamos, passiva, né, da situação. Muito passiva. Se o platonismo é passivo, o epicurismo é muito passivo. O estoico é aquilo que fala sobre o fatalismo. Ora, alguém disse que um homem, ele perdeu o controle, Deus perdeu o controle da humanidade. Deus não perdeu o controle da humanidade. Que está tudo determinado para ser. É como eu ouvi alguém falando sobre aquilo que aconteceu nesses últimos dias, que teve uma grande repercussão negativa na Igreja do Senhor. As profecias, né, tanto pela pastora Nadir, tanto pelo pastor Ezequias Silva, e alguém já definiu que foi um fatalismo, algo estoico, algo que Deus revela e se fosse verdade você não poderia fazer nada. E Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha da forma que um homem ele tem todo o dispositivo para fazer o bem. O homem tem todo o dispositivo para poder exercer o reino de Deus e tirar a concepção grega, que são 4 elementos que vão influenciar de uma forma negativa ou de uma forma aquém daquilo que você deveria ser. Alexandre o Grande, ele teve a incumbência, mesmo Roma conquistando a Alexandria, Macedônia, Grécia, né? Você vai ver aquele filme Alexandre o Grande, você pode ver no filme, um filme muito bom que você pode assistir e falar um pouco sobre isso. O filme é estrelado pelo Orlando Bloom e a horrorosa Angelina Jolie. E você vai ver um filme fantástico sobre o domínio grego entre as nações. Agora, só que Roma conquistou Grécia, mas só que o helenismo foi tão profundo, foi tão forte, foi tão contundente que os romanos abriram mão de tudo, subjugaram tudo dos gregos, mas não conseguiram, pelo contrário, chamaram a essência grega, a filosofia grega para poder estar em seu meio, para poder discutir como tese, como uma síntese, como uma antítese de todo o processo, não somente de Roma, mas de toda a humanidade. E aí você vai ver onde alguns conceitos teológicos, filosóficos, eles são aqui daquilo que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo fala o seguinte: eu sou aquilo que eu disse, que a Bíblia diz que eu sou. Os gregos pedem sinais. Os judeus pedem sinais. Os judeus foram acostumados com os sinais, Moisés, com Abraão. Os judeus viram Davi, o menorzinho da turma aí era Elias, alguns dos profetas e outros profetas da mesma magnitude que fizeram um arraso, que quebraram as portas do inferno com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os judeus eles estavam acostumados a ver isso. Os judeus eles viram Moisés abrir o mar vermelho, a tradição oral passava. Os judeus viram Deus falar com Abraão, e Abraão ser um homem que fez algo extraordinário já no nascimento de Isaac. Os judeus viram o seu pai Abraão ser um homem tirado ali da sua terra, da sua parentela, para construir uma nação. E Deus fez também prodígios, sinais e maravilhas na vida de Abraão. Prodígios, sinais e maravilhas. Claro que Moisés foi o topo. Moisés, que aquilo, meu Deus, eu leio o Êxodo
Eu sempre falo, espírito de incredulidade, sai em nome de Jesus. Porque como Deus se comporta com Moisés, meu Deus do céu. Deus, tem uma passagem que fala que Deus falou, eu já preguei aqui, eu já preguei aqui. A Bíblia fala que não haverá profeta nenhum como Moisés. Moisés foi a fera de Deus. Claro que cada profeta tem o seu dom, tem o seu talento. Moisés teve que passar por sua ressignificação, pelo seu novo nascimento, mas a Bíblia fala que não haverá profeta como Moisés. Não haverá profeta em sinais, prodígios, maravilhas. Josué não foi fantástico. Josué foi deslumbrante, um homem de Deus magnífico, mas não como Moisés. O próprio Abraão foi fantástico, magnífico, extraordinário, mas não como Moisés. Escuta! Isso significa dizer que Deus ele pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a questão da essência do Evangelho, queridos, eu sempre falo, é estar com as pessoas simples, onde há um quebrantamento, onde está uma renúncia, onde está a negação do eu, a negação da carne, do mundo. Não é que você vai ser alienado, não falo nada disso. O cristão tem que ser tapado de tudo, o cristão tem que ter inteligência em tudo, tem que pensar adiante, avante. Claro que cada igreja tem a sua filosofia. Se alguém quiser viver como platonismo, ele não vai para o inferno. Se alguém quiser viver como aristotelismo, ele também não vai para o inferno. E se alguém viver pelo epicurismo, ele não vai para o inferno. Se alguém viver pelo estoicismo, ele não vai para o inferno, porque são visão grega. Agora, ele não vai viver uma vida abundante, não vai viver uma vida equilibrada de acordo com os preceitos divinos. O apóstolo Paulo também fala o seguinte: as minhas palavras não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Algumas pessoas, eu vi no seminário, eu sempre falava, via isso, eu vi uns professores falando, gente, que negócio é aquele? Billy Graham. Billy Graham chegava no estádio, 100.000 pessoas. Eu pegava a Bíblia, lia João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus o Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Billy Graham colocava a Bíblia no púlpito e saía para frente do púlpito. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Apenas isso. Dezenas de milhares de pessoas iam para frente. Até hoje é uma das cenas mais impactantes da civilização moderna cristã. Alguns pregadores também, na sua essência, e um grande homem de Deus, e suava, e pregava, e fazia, acontecia, e pulava, e dava gritos e socos, nada contra, que isso cada um Deus usa de uma forma. E eu me permito, eu falo com Deus me permite usar, às vezes eu estou mais de uma forma mais clássica, às vezes Deus quer me usar de uma forma mais potente, e eu me permito ser usado por Deus. Mas alguns pregadores pulavam e gritavam, e tem alguns que berram mesmo, né? Tem alguns que berram mesmo que estão na carne. O espírito humano, né, como diz, é o poder latente da alma, como diz o Atmani. As pessoas usam técnicas. Hoje em dia, o curso de teologia, eu amo o curso de teologia. O teologia é um dos cursos mais privilegiados que tem, mas muitas pessoas usam técnicas para poder salvar almas e na teologia não faz. A alma se salva pela salvação, pela graça, pelo poder do Espírito Santo que é produzido por um pastor ou qualquer homem que tenha intimidade com Deus. Há exceções a regras, mas há exceções a regras, mas as exceções sempre são exceções. Continuando.
Então Billy Graham, ele vinha para a, as suas cruzadas, ele vinha para as cruzadas ao redor do mundo e foi algo marcante no seu ministério. Mas era um homem que ficava 5, 6 horas de oração de joelho, era um homem que abdicou da sua vida particular para servir a Deus. Claro que foi um homem que amou a família, foi um homem deslumbrante, um pai maravilhoso. Você não encontra nenhum lapso na vida de Billy Graham, mas ele teve que fazer uma escolha, ele teve que fazer uma renúncia para se tornar um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. Eu gosto desse tipo de pesquisa, que são pesquisas proativas. Alguém fez uma pesquisa, colocou nos 100 maiores homens de Deus de todos os tempos, uma revista cristã com sociólogos, teólogos, doutores de teologia, filosofia, e dentre a turma toda, claro que tem os ápices, tem o bonde da bênção, tem aqueles caras que encabeça ali, aqueles grandes homens de Deus, como Moisés, como Abraão, como Davi, que ninguém toma lugar das feras, como o próprio Paulo, como o próprio Pedro, mas Billy Graham estava entre os 100 maiores homens de Deus de todos os tempos. O cara que está aqui praticamente estava aqui conosco há pouco tempo. Muito bem. Mas o evangelho não é questão de quantidade, o evangelho não é questão de você pregar para multidões, né? Não é somente isso, o reino de Deus está dentro de nós. Eu gosto de que a palavra de Deus diz, o reino de Deus está dentro. Lucas 17, versículo 21, vamos ver o que diz Lucas 17, 21. Lucas 17, 21 tem algo muito importante para nós. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Né? Alguém pode pensar, nós criamos um estereótipo. Eu venho de uma batista, eu venho de uma igreja batista muito séria, uma igreja batista fantástica, que eu amo, com grandes homens de Deus, né, que eu pude ver ali nos púlpitos. Tive o privilégio de apenas ser um participante, um simples servo, nada mais, de grandes homens de Deus que tiveram a cooperação ali daquele ministério. Né? Mas o reino de Deus é muito além do que a igreja, o reino de Deus é muito além do que o espaço físico, do que o estereótipo. Antigamente as pessoas tinham a questão do estereótipo do pastor. Apenas o pastor era a pessoa que usava paletó, gravata. Se fosse possível, deixava a barba crescer, o bigode crescer, né? E botava uma Bíblia. Quanto maior a Bíblia fosse, melhor seria, que dava o estereótipo, a aparência de homem de Deus, e que o reino de Deus estava ali e não está ali. O reino de Deus começa em nós, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus ele se dá com um novo nascimento. O reino de Deus ele se dá com o quebrantamento do eu, do ego, aonde eu vejo que Deus falou para Zaqueu, houve, em verdade vos digo, que houve salvação nessa casa. O reino de Deus se dá como um Bartimeu. Bartimeu, eu acho fantástico os encontros com Jesus. Eu sou apaixonado pelos encontros de Jesus. Fico olhando Nicodemos. Eu fico olhando Bartimeu. E a palavra é o seguinte: Bartimeu largou a capa e seguia Jesus estrada fora. Fantástico. Aquela capa de Bartimeu não deixava por nada. Aquela capa era a vida de Bartimeu. Não estava colocado no seu mindset, no seu loop mental. Mas Jesus, através do Evangelho, quebra, desarticula a essência que não é boa da vida de Zaqueu. Muito bem. Continuando. Então, os estoicos são os fatalistas. São pessoas que eles querem
monitorar, eles querem estabelecer uma ordem pelo reino, afirma de uma forma agressiva, de uma forma instantânea, advinda de uma produção, na maioria das vezes, inútil, fútil. Foi como nós passamos por esses presentes dias, e algumas pessoas entram no mérito da questão sobre a vida do pastor Ezequiel Silva, e se fala muita coisa, e a pastora Nadir, né, se fala muita coisa também, mas a questão aqui é que o fatalismo não é isso que acontece. O fatalismo não é algo que vem de acordo com aquela proposta divina. Então são as quatro correntes: platonista, aristotelistas, ou aristotélicas, epicuristas e estoicas. E o reino de Deus é diferente. O reino de Deus está em nós. Daniel, quando ele teve a visão dos 4 animais, Daniel foi o seguinte, mais ou menos assim. Daniel, a fera de Jeová. Eu gosto desse termo. Nabucodonosor sonhou 4 animais. Escuta, preste bem atenção. Atenção aqui. Daniel sonhou. Nabucodonosor sonhou 4 animais. Um era semelhante ao leão, outro é semelhante ao urso, o terceiro é semelhante ao leopardo, o quarto animais de barro, com os pés de barro, de metal, de ferro. E o que foi que ocorreu? E depois do quarto animal, do terceiro animal representado pelo leopardo de Alexandre Grande, ele viu um chifre pequeno, Daniel capítulo 7, versículo 11, a qual desses animais caía 4 pontas, e uma das pontas se referia 4 pontas, e um desses 4 generais saiu um que foi o mais influente de todos os tempos até hoje, chamado Alexandre o Grande, que foi um protótipo, um arquétipo, um paradigma, um exemplo, um padrão de como o anticristo vai proceder. Ele pegou o culto dos judeus, ele estabeleceu o fim do culto dos judeus, e em pleno apogeu, aonde a glória de Deus se manifestava assim no templo, pela razão do sacerdócio, ele sacrificou um porco no altar, cometendo uma das maiores hecatombes, absurdos, profanação, sacrilégio de todos os tempos. Os estudiosos como Arno Froese, Norbert Light, Vimago, dentre tantos outros relevantes, como alguns modernos, como Leandro Quadros, Napoleão Falcão, que está aí para todo mundo ouvir e assisti-los nessa área de escatologia, são mentes brilhantes, e eles falam que foi a maior hecatombe, profanação, sacrilégio contra os judeus de todos os tempos. Quando Antíoco Epifânio IV, um rei de origem seleucida, do general Seleucida, se tornou grande, dominou o mundo todo e sacrificou o porco no altar. E o anticristo vai vir com isso, pelas asas da abominação. Significa dizer que Deus é ontem, hoje, eternamente. E o terceiro templo, o quarto templo, vamos falar sobre o templo depois, vai ser erguido e vai acontecer algo também dessa natureza, onde o anticristo vai fazer algo, um sacrilégio. Você sabe que o sacrilégio se divide em 2 partes: profanação e blasfêmia. Pela ordem hermenêutica, pela ordem espiritual. Então, agora você precisa usar do espiritual, você precisa ser um homem espiritual. É como falei aqui, por exemplo, os alunos da escola que eu ensinei, alguns alunos eram mais agressivos, outros eram mais tomados por espíritos imundos, e a gente foi bastante identificado. Teve um aluno que pegou, isso é normal na escola, só como ele era novo ali, não tinha experimentado, pegou uma pedra para mim, e eu repreendi, falei: larga essa pedra em nome de Jesus. Ele abaixou a pedra. Pá! Alguém poderia dizer: mas pastor, o psicólogo não é psicológico, é algo espiritual. Porque o apóstolo Paulo falou, uma grande porta se abriu, eu tive lá muitos inimigos, e comecei a mudar a atmosfera da escola, e eu, simples servo,
e nada mais. Eu falei, Senhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor daquilo que eu posso fazer. Eu pegava as cadernetas, alguns professores não faziam, eu falei, mas eu quero fazer. Para fazer as coisas, não é isso que deve fazer, então eu vou fazer aquilo que deve fazer, pelo fato do cristão que eu sou. Muito bem. Escuta! Então, nós devemos estabelecer a reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, ele está fora de nós. O reino de Deus, ele começa dentro e não fora. Eu acredito, eu não sou nada contra, pelo contrário, eu gosto dos grandes sábios modernos, seja cristão ou não. Eu gosto de estudar, gosto de ver os livros, gosto de ver. Mas a questão toda é se o reino de Deus ele produz em você uma mudança de vida, se ele produz em mim uma mudança de vida, Cristo em nós a esperança da glória. É como eu sempre falo, é algo que nós temos patente, nós usamos os exemplos modernos, contemporâneos, e eu sempre comento a vida que Deus deu a nosso irmão Lázaro, um homem que passou sua vida, um pedaço de sua vida triste, abatido, mas um homem que mudou milhões de pessoas. Claro que tem muitos Lázaros por aí, em todas as searas do Senhor, mas é algo que está mais patente. E eu fico olhando assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E tem conceitos que são milenares. Os batistas colocou alguns conceitos pelos pais da igreja. O Batista tem 413 anos, né, como os assembleanos, que tem mais cedo. Vocês da Assembleia de Deus, vocês são mais novos que a gente, viu? Os presbiterianos, acho que são mais ou menos da mesma idade do que os batistas, um pouco mais velhos. Mas os assembleanos são um pouco mais novos do que a gente. Mas são tudo bem, não importa se a igreja vai começar amanhã, o ministério começa amanhã. Se ele tem a base da palavra de Deus, é isso que importa. A palavra de Deus em nós. A palavra de Deus em mim. A palavra de Deus em você. É isso que importa. É isso que faz transcender a imanência de Deus. A palavra de Deus em nós, a palavra de Deus em mim. Mas tem conceitos que são conceitos já estabelecidos, que o homem não muda. São os dogmas da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Né? Você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. São dogmas centenários já estabelecidos, provados, comprovados, com síntese, com antítese e com a tese já pré-estabelecida. Muito bem. Isso significa dizer que nós somos a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Então isso significa dizer, queridos, nós temos um Deus que ama, que quer que você venha ser estabelecido, quer que você venha ser a imagem e semelhança dele. Então você do YouTube, Cristo em nós, esperança da glória. Viva com a mente espiritual, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Amém? Saia da mente grega, vem para a mente de Cristo.